A serenata do diabo está nos levando rumo à morte espiritual e achamos que é a voz de Deus. Então o foco do nosso culto deve ser Cristo, e se focarmos lá, nunca erraremos. Porque isso não é sobre nós. É sobre adorar um Deus todo-poderoso, belo, amoroso e criador. Eu quero te dar boas-vindas à sessão número 9 de 10. Então estamos quase no fim. E eu tenho muitos de vocês vindo até mim e fazendo perguntas bem profundas. E eu amo isso. Isso significa que você está pensando. E isso é exatamente o que queremos. Queremos que você comece a pensar sobre seu córtex pré-frontal funcional enquanto estamos aprendendo este material. Amém? Eu não vou usar nenhum truque para te deixar em estado alfa e jogar tudo dentro. Eu não vou fazer isso. Eu quero que você pense. E Deus disse, vinde e arrazoemos. Esta mensagem particular é intitulada Serenata, Música no Culto. Por que chamamos de serenata? Bom, você talvez pense que é porque Deus quer fazer uma serenata para nós, cantar uma música de amor para nós. E é claro, esse seria um bom pensamento. Mas eu quero ir por um ângulo diferente. E isso é que eu acredito que o diabo faz uma serenata para nós, muitas vezes, e nem mais estamos ouvindo a serenata de Deus. Então, antes de continuarmos, vamos ter uma palavra de oração. Pai que estás no céu, Senhor, ao falarmos de adoração, e o Senhor será o objeto da nossa adoração. Eu oro que o Senhor me ajude a articular claramente o que você quer que seu povo saiba sobre adorá-lo. Eu oro, Senhor, que, por favor, abençoe-nos com o Espírito Santo ao estudarmos. No nome de Jesus, amém. Orientação da criança, página 540. Houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. Então esse é o nosso contexto, e está se referindo à adoração religiosa do povo de Deus. As coisas sagradas e preciosas, destinadas a prender-nos a Deus, estão quase perdendo sua influência sobre nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, onde se encontrava com Deus em serviço santo, quase deixou de existir completamente. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para seu culto, elevando-o acima de tudo quanto é terreno. Então pense um pouco. Apenas com esta citação, isso ejetaria muitas das coisas que estão acontecendo nas igrejas ao redor do país e ao redor do mundo. Porque se não está exaltando a nós, em nossas mentes, a ver um Deus exaltado perante nós, mas o rebaixando, então estamos usando indevidamente o serviço de adoração. Isso faz sentido? O problema é que, sem dúvida, haverá uma grande queda quando essas práticas falhas de adoração caem. E isso é o que veremos ao olharmos em volta. Muitas práticas falhas de adoração. E amigos, isso realmente já começou. Aonde irão esses buscadores insatisfeitos? Então o que está acontecendo é que temos todas essas pessoas que vêm para as igrejas agora, e o serviço de adoração tem sido mudado tanto que se torna o que chamamos de egocêntrico em vez de teocêntrico. Ou seja, se torna centralizado no eu em vez de ser centralizado em Deus. E quando isso não preenche a pessoa apropriadamente, sabe, você pode ter vários sermões que dizem: você é uma boa pessoa, não se preocupe com nada, e Deus dará todos os desejos de seu coração. E eventualmente você diz: sabe o quê? Algo não está certo aqui. Eu estou vazio. Então,
O que está acontecendo na adoração em volta do mundo, especialmente aqui na América e em outros lugares onde adaptam o que a América faz, é que estamos criando muitas pessoas insatisfeitas com a experiência religiosa. E se não oferecermos uma alternativa, então elas irão se desviar de nossas portas também. Os que buscam acharão uma diferença em nós? Ou eles acharão as mesmas metodologias, talvez, que o mundo babilônico em nossa volta e até as igrejas babilônicas ao redor que estão usando, eles acharão as mesmas metodologias em nossa igreja? Pela graça de Deus, nós somos o povo remanescente de Deus. Precisamos estar aqui, sérios com relação à verdade, sabendo a diferença entre divertimento e culto. Uma igreja que esteja disposta a ser desprezada pelo mundo, porque eles preferem adorar um Deus Criador do que alimentar o ego do homem. Culto. Culto é o ato de dar divinas honras a Deus. Um ato de reverência religiosa, devoção, homenagem, adoração e louvor. Agora, na Bíblia, iremos achar alguns claros indicadores de como deveríamos estar adorando ao Senhor. Salmo 95:6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Agora, que tipo de atitude, que tipo de linguagem corporal é esta? É humildade, certo? É o quê? É respeito, com certeza. É temor, é reverência. Eu sei o meu lugar e eu vou me curvar humildemente perante o meu Criador. E não, sim, cara, é uma grande festa! Não é isso que Deus diz? Não é o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, venha. Quer dizer, amigos, se Deus manifestasse apenas uma parte de suas costas bem aqui e agora, nós cairíamos como mortos. Mas queremos retratá-lo como um Deus do hip hop, pop e do grunge. Exaltem o Senhor, nosso Deus. Prostrem-se voltados para seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Veja, isso nos fala que a sua natureza é santa e merece o nosso respeito. 1 Crônicas 16:29. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Este é um indicador de como devemos adorá-lo e como o culto deveria ser, refletindo a beleza da santidade, com isso representando apropriadamente o santo Deus que estamos adorando. Colossenses 2:23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do o quê? Do corpo. Não é interessante que o próprio Deus, em sua palavra, falando que quando o adoramos, deveríamos fazer o quê com o corpo? Discipliná-lo. Então, o problema é, estamos ouvindo a todos esses diferentes tipos de música que na verdade estimulam o corpo, e Deus diz, não, eu quero que você discipline o corpo. Então viramos tudo de ponta cabeça. Mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, não se envolva em nada no culto da minha casa quando você está me adorando que satisfaça a sua carne. Por quê? Porque isso não é sobre nós. É sobre adorar um Deus todo-poderoso, belo, amoroso e criador. Devemos ter cuidado ao adorarmos a Deus, em disciplinar o corpo, não fazer nada que satisfaça a carne. Não devemos enfatizar o corpo como os pagãos fazem. Veja, os cultos, os serviços de adoração religiosos são todos corporais. É onde tocam os ritmos voodoos e faz o corpo se mexer, libera todos os hormônios do sexo e do nada eles ficam, não apenas remove o córtex pré-frontal, eles estão abertos à possessão demoníaca e muitas vezes ficam possuídos, mas no fim disso eles têm orgias inteiras. Então, agora queremos trazer os mesmos tipos de coisas pagãs para o nosso culto do Deus Santo. Não é mais sobre Deus, é sobre o que eu estou experimentando na adoração.
é na verdade pagão. É satânico e não deve existir na casa de Deus. Todo o culto, quanto? Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência. E isso incluiria os momentos de louvor. Isso incluiria as mensagens musicais. Isso incluiria a pregação. Todo o culto deve ser efetuado com solenidade e reverência, como se fora feito na visível presença do próprio Deus. Imagine estando na presença de Deus. Aquele que o próprio Moisés ficou cego quando contemplou a sua pureza e sua santidade e sua justiça. Esse é o Deus que servimos. Não é porque Deus o deixou cego que ele tinha algo contra Moisés, era porque ele era tão puro e santo e Moisés era tão pecador. E temos apenas um registro dele pecando contra Deus. Isso é bem mais santo do que eu. Vamos falar dos usos sagrados da música. Em Êxodo 15, 1 a 22, nós lemos que Moisés estava exaltando a Deus em cantos. Na verdade, ele usa cantos, ele ensina as crianças de Israel a cantá-los, para que eles lembrem da história, da liderança e ajuda de Deus. Veja, isso é um uso divino da música. Então há vários indicadores na palavra de Deus de como deveríamos usar a música, amém? Podemos usá-la para exaltar a Deus, podemos usá-la para pensar e cantar sobre como Deus nos guiou no passado, como Ele está nos guiando agora e como Ele nos guiará no futuro. Esse é um uso divino da música. Entretanto, no mesmo período, aproximadamente 1500 a.C., Moisés está com Deus. Então, os filhos de Deus começam um culto não divino. Josué acha que está escutando o som de guerra no acampamento. Ok, espera um pouco. Aparentemente, havia algo de diferente com a música nesse serviço de adoração. Está comigo? Porque soava como guerra, ou seja lá o que for, eu não sei. Mas não soava como um serviço de adoração para o Deus Criador. Está claro? Concordamos com isso? Sim, então Moisés escuta isso e diz: Não. É cantoria o que eu escuto. Eu escuto música. Moisés desce. E ele vê, perante seus olhos, enquanto ele estava lá em cima com Deus, recebendo os mandamentos de Deus, os filhos de Israel decidiram: nós sabemos como se faz. Moisés se foi, vamos ter uma festa, e Arão, o sumo sacerdote, não estava forte para dizer: não adoramos dessa forma. Amém? Então o líder se foi. Ele nunca deixaria isso acontecer. Então eles permitiram que os tentáculos pagãos, que tinham se tornado tão familiares a eles, no Egito, ditassem como a sua experiência de adoração seria sem uma liderança adequada. Vamos raciocinar isso. Então hoje, sem uma liderança adequada nas nossas igrejas, será muito fácil para nós trazer o que é familiar para nós, os estilos pagãos de adoração ao nosso redor, para dentro da igreja. O que a igreja precisa é que Cristo seja posto de volta, como a cabeça dela, porque Ele nunca nos levaria para o caminho errado. Temos homens e mulheres que pensam que têm ideias melhores do que a palavra de Deus. Agora podemos falar de outro uso divino da música. Vamos falar de Davi. Davi. Os salmos registram muitas letras de Davi. Ele não escreveu todos os salmos, isso é na verdade um contrassenso. Sua música exalta, louva, adora e agradece a Deus. Ele tocava harpa e produziu instrumentos musicais. Davi tocava para acalmar a mente do rei Saul. Interessante. Eu amo essa história, onde temos Saul ficando louco e ele chama Davi para tocar rock and roll. Isso está certo? Claro que não. Ele tocava músicas que eram belas e eram saudáveis para a mente. Controlou a sua loucura. Isso é poderoso. Muitos reis acharam luz e inspiração nas músicas de Davi, que levaram a reavivamentos. Então esse é um uso divino da música.
Que tal Jesus e os discípulos? Bom, eles usaram música também. Sabemos que eles cantavam músicas e hinos e cantos espirituais. Hinos eram cantados na igreja primitiva, nas sinagogas, e Jesus e os seus discípulos sabemos que eles cantaram um hino depois da Santa Ceia. E é claro, sabemos que Paulo e Silas cantam um hino na prisão, então em todo lugar podemos ver o uso divino da música, que ajuda a erguer, enobrecer as mentes dos cantores e aqueles em sua volta. Entretanto, podemos ver em Daniel 3, com o rei Nabucodonosor, o rei dá ordem para se curvar e adorar o ídolo americano de sua imagem. Pegou essa? Ok. O rei dá ordem para se curvar e adorar o ídolo de sua imagem quando eles escutarem o quê? No verso 5, todo o tipo de música. Precisavam se curvar ou serem mortos pelo fogo. Então isto foi um uso não divino da música. Veja, o que acontece é que as pessoas dizem, Christian, eles usaram tambores na Bíblia, e eles usaram esse instrumento na Bíblia, e isso é mencionado na Bíblia, e isso está lá também, então podemos usar. Sim, mas muitas vezes eles não estavam lendo no contexto de quando esses instrumentos estavam sendo usados. E só porque tambores são mencionados na Bíblia, não quer dizer que posso tocar inapropriadamente e tirar o córtex pré-frontal. Isso é forçar o que não está lá, é ler o que não está lá, certo? Certo? A Bíblia fala sobre álcool e eles bebem vinho, então eu posso beber vinho, eu posso ficar bêbado. Bom, se você estudar lá como nós estudamos, os adventistas do sétimo dia, você saberia que é o vinho não fermentado que podemos beber. Certo? Então você pode tomar e dizer, está lá, então eu vou tomar. Bom, vamos estudar sobre isso. Não vamos ser cristãos superficiais, vamos estudar para nos apresentar aprovados diante de Deus. Agora, música secular nos tempos bíblicos. Havia muita música secular relacionada com dramas e festivais, competições, tradições pagãs e cultos pagãos. Mas a igreja primitiva foi bem cuidadosa em nunca imitar o mundo à sua volta em seu serviço a Deus, o que acabou providenciando uma alternativa, um serviço seguro das práticas caídas e pagãs do mundo em sua volta. Hoje, a igreja não tem seguido este exemplo cuidadoso, meus amigos, da igreja primitiva, e tem trazido as práticas caídas do mundo para dentro da igreja. Na verdade, eu não sei se você sabe disso ou não, há uma nova moda agora, que algumas igrejas nem ensinam aos novos conversos sobre ter um relacionamento de salvação com Jesus. Então, para qual motivo a igreja existe? É um clube, é um lugar de entretenimento. Elas não ensinam os novos conversos sobre o juízo vindouro, elas nunca falam sobre vencer o pecado, e minha pergunta é, como pode ser igreja se não ensinamos as pessoas sobre os perigos do pecado e que elas precisam de um Salvador? Isso começou há um bom tempo no jardim, quando o diabo disse para Adão e Eva, você não precisa se preocupar com o que Deus disse, faça o que você quiser. Isso, sabe, a filosofia do diabo nunca mudou. Você não precisa ter essa música sacra, você pode ter o que quiser, faça o que você quiser. Vá em frente, faça o que você quiser fazer, porque faça o que você bem entender, porque a sua verdade e a minha verdade são tão válidas quanto a verdade de Deus. E essa filosofia, meus amigos, está viva e saudável, até dentro das igrejas hoje. Então como chegamos a este ponto? Bom, começou lá atrás, com as raízes pagãs. Voltaremos a isso em um instante, porque eu quero entrar no Salmo 150, onde as pessoas dizem, veja, aqui tem todos esses instrumentos na Bíblia e podemos usá-los aonde quisermos em nosso culto. Bom, iremos dividi-lo um pouco. Salmo 150, 1 a 6. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu o quê? Santuário. Então sabemos que está falando sobre um serviço de adoração aqui. Louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança. Então dizem, viu, podemos dançar. O que não percebem é que na verdade significa flauta. Sim! Mas diz dança, bom, foi uma tradução ruim, dê uma olhada no hebraico. Louvai-o com o tamborim
E a dança, louvai-o com os instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Então, isto é o que temos. Temos uma lista de diferentes instrumentos. Temos a trombeta, o saltério, a harpa, o tamborim, a dança ou a flauta, instrumentos de cordas, órgãos, o que não é o órgão, é um outro tipo de flauta, símbolos sonoros e símbolos altissonantes. Então, vamos olhar para todos eles. A trombeta ou o shofar. Enquanto guiava os israelitas do Egito, Moisés ordenou que seus ferreiros fizessem 2 compridas trombetas de prata, que poderiam desempenhar vários usos, como sinalização, convocação das assembleias, soar o alarme e iniciar celebrações. Tocavam puru, 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 ou qualquer outro som que tinham, indicava o começo de algo ou a convocação de assembleias. Ela servia, na verdade, para um propósito. O saltério ou a harpa, um instrumento de corda. E havia um certo número de tipos. Alguns eram bem elaborados, como um que o Salmo menciona em um único verso, a harpa, o saltério e o instrumento de 10 cordas. Também havia o quinor ou o nebel. O nebel era um instrumento grande, mas portátil. Era bem similar à harpa, tinha cerca de 4 a 10 cordas, como é visto nos cabeçalhos de alguns salmos. O quinor era um instrumento do rei Davi. O quinor é similar à lira e é exclusivamente associado a ocasiões de alegria na Bíblia. E é bem legal, eles usavam certos tipos de instrumentos apenas para certos tipos de ocasiões. O tamborim ou tamboriz, um pequeno instrumento que se parecia com o pandeiro. Esse, é claro, é um dos casos onde todo mundo diz que agora eu posso pôr um completo trap set na igreja e tocar elementos polirrítmicos porque eles tinham pequenos pandeiros que faziam kim, kim, kim. Nossa, isso é tomar muita liberdade. Ele tinha 1 ou 2 séries de tinidos e às vezes alguns sinos ajuntados em pares no invólucro. O som primário do instrumento vem dos sinidos e não da parte da frente. Era geralmente tocado por mulheres. A irmã de Moisés, Miriam, tocou um destes para celebrar a travessia do Mar Vermelho. Então isso é o que fazemos como cristãos. Dizemos, bom, sabe, eles tinham pandeiros na Bíblia. Até a irmã de Moisés tocou pandeiro. Então podemos tocar pandeiros e bongos e bateria e tudo o que quisermos no culto da nossa igreja. Uau! Isso é bem incrível. Isso seria tipo dizer, bom, porque eles usaram o chá nos tempos bíblicos e é uma erva. Então, na verdade, eu posso fumar maconha também, porque eles usaram ervas nos tempos bíblicos. Isso é ler algo que não está lá. Estão comigo? Ok, bom. Então temos o órgão, ou dança, no qual preferimos nos referir como flauta ou alaúde. É uma pequena flauta, provavelmente de um único caniço, e aparentemente era bastante utilizado. Esse instrumento não é mencionado na lista de instrumentos usados no templo, mas antes um pífano de um pastor ou uma flauta. Símbolos sonoros. Símbolos eram finos pratos de metal que eram normalmente tocados em pares e produziam som ao serem batidos juntos, sabe? Bom. A técnica usada para tocar apenas um símbolo era batê-lo com um bastão, algo como uma baqueta. Bom. Então lá vamos nós. Eles tinham símbolos e baquetas. Então agora eu posso trazer os meus símbolos para o meu trap set. E o que é um trap set? Eu não tive muito tempo para falar disso nas últimas sessões. Mas isso é o que aconteceu na Praça Congo. Lembram que falamos todas as mudanças da música que começaram a acontecer e os escravos estavam aqui e eles tinham essa nova música e eventualmente eles podiam tocar como audiência ocidental em uma aparência ocidental. Bom, antes disso, na cerimônia tribal, em todo o mundo, com todas as diferentes culturas, eles tinham toda a tribo envolvida e eles tinham um tambor aqui, e um tambor ali, e um tambor aqui. Mas então, o que acontecia era que um instrumento era eventualmente desenvolvido. Era um conjunto de instrumentos. Então agora, uma pessoa podia sentar em uma cadeira e tocar as 4 partes, o que antes precisava de uma tribo inteira para fazer.
Então agora o que dizemos? Bom, podemos trazer o conjunto de instrumentos, o que agora é conhecido como trap set, onde tocamos as nossas batidas e tal, porque usavam símbolos no templo e tinham uma baqueta ou uma vara para poder bater. Isso é ir longe demais de novo. Na verdade, para o estudioso da Bíblia, descobriremos que este era o único instrumento de percussão permanente na orquestra do templo. O único era o símbolo. Não havia tambores no culto do templo. Não havia tambores na adoração a Deus, meus amigos. Apenas não havia lá. Também havia os símbolos altissonantes. Agora, os símbolos altissonantes, nas Sagradas Escrituras, é dito que o uso de símbolos era, na verdade, apenas utilizado em cerimônias religiosas. Então, os símbolos altissonantes, os símbolos de alto tom, eram segurados em uma mão e faziam clean, bem assim. Então você tinha o bom e o clean. Então esses são os símbolos altissonantes e eram tocados em uma mão e esse era exclusivamente usado em cerimônias religiosas. Então, o que eles faziam com esses símbolos? É isso que faziam? Não! A história nos conta, e sabemos pela tradição judaica até hoje, quando é hora para coisas diferentes no culto, eles faziam bom, ou faziam clean, e todos sabiam que estavam mudando para uma parte diferente agora. Clean, vamos cantar uma música, clean, para o próximo verso. Isso é tudo o que faziam! E esse era o culto aceito pelo Deus Criador. Pelas suas instruções, diretamente pelos seus profetas. Qualquer coisa além disso é simplesmente ler algo que nem existiu na Bíblia. Entretanto, tambores são mencionados. É claro, um largo tambor é bem comum no Egito e nas terras em volta de Israel. É nunca achado na Bíblia entre os instrumentos do culto do Deus Criador. Nenhuma vez. Entretanto, agora vocês devem entender, era usado pelos israelitas, era usado pelo povo de Deus, mas nunca no culto. Eles usavam quando marchavam. Eles usavam nas guerras. E o mais provável é que usavam em festivais e em encontros sociais, mas nunca foi usado no culto a Deus. Você entende isso? Nunca foi usado desta maneira. Nunca foi usado para incitar a carne ou alterar e prejudicar a mente. Nunca Deus iria querer que isso acontecesse na adoração. Então, se olharmos na palavra de Deus, acharemos tambores ou veremos uma palavra chamada tofet. Vemos muitos usos dos tambores em cultos satânicos com o nome tofet ou tofeth, da palavra hebraica tof, um tambor. E vemos isso com Moloque. Moloque era um demônio assustador e terrível, coberto por lágrimas de mães e sangue de crianças. Quando uma criança era oferecida a Moloque, um fogo era aceso na estátua. Os sacerdotes então batiam fortemente os tambores e outros objetos para que os gritos dos bebês sendo queimados não fossem escutados. Assim era o uso de tambores em serviços de adoração. Não obrigado. Então imagine o povo de Deus sendo bem cuidadoso para não imitar os pagãos pelo que eles usavam os tambores em seus serviços de adoração. Não é de se imaginar o porquê Deus queria que seu povo fosse diferente. E hoje somos como os pagãos muitas vezes, trazendo isso tudo e Deus diz, não, eu quero que vocês sejam um povo distintamente diferente. Na grande história da igreja, há gritantes exemplos de quando música pagã, ídolos e costumes eram permitidos dentro da igreja para construir uma ponte para os pagãos. Infelizmente, os pagãos sempre conquistaram a igreja, não a igreja conquistando os pagãos. Tentáculos pagãos e musicais têm chegado até os dias de hoje. Eu espero que você seja como eu e não permita nenhuma coisa pagã em nossa adoração a Deus. Então o que está acontecendo no mundo cristão hoje? Bom, agora está se tornando popular em ter o que são chamadas de mega-igrejas.
frequências colossais, completos shows de rock and roll. Milhares e milhares frequentam. Na verdade, a igreja de Lakewood com Joel Osteen tem mais de 43 mil de congregados a cada domingo. Há 20 anos, o novo paradigma, ou a igreja impulsionada pelo mercado, nasceu. Essa igreja do novo paradigma foi identificada por uma filosofia de ministério sendo intencionalmente destinada a afetar um crescimento numérico, não espiritual, mas um crescimento numérico. Em suas metodologias de crescimento de igreja, a atenção é posta em estratégias de mercado, técnicas de negócio e demografias em vez de instruções do Novo Testamento. A igreja impulsionada pelo mercado, que começou há 20 anos, atende às necessidades sentidas do membro, incluindo seu apetite insaciável por música, entretenimento e por diversão. Então isso é o que fazem. A igreja de Willow Creek e a associação de Willow Creek, com centenas de igrejas, são os maiores divulgadores dessa igreja do novo paradigma. Junto com o pastor Rick Warren, você pode vê-lo aqui, no canto inferior direito, ele escreveu Uma Igreja com Propósitos e Uma Vida com Propósitos. Ele tomou esta filosofia impulsionada pelo mercado a novos níveis de aparente sucesso. O que é perturbador, entretanto, é a sua metodologia. A igreja irá estudar a comunidade local e descobrir o que ela gostaria no culto, e então eles dão a ela. Eles vão sair, pesquisar e dizer o que você acha que você precisa para vir a uma igreja. Ok, antes de tudo, esse é um método que deveremos ter em nosso evangelismo. O que você acha que você precisa? O que você pensa que você quer? O problema é, amigos, nós nem sabemos o que nós precisamos. Não sabemos. Sendo humanos caídos e pecadores, não sabemos o que queremos ou o que precisamos. Achamos que queremos e precisamos do mundo, mas a realidade é que precisamos de Jesus Cristo. Eles perguntam que tipos de cultos, que tipos de músicas, que tipos de atividades, o que te preenche, etc. Então o culto da igreja e o ambiente são criados para preencher as necessidades sentidas das pessoas. Então eles modificam completamente os edifícios. Quer dizer, isso é lindo. Parece um centro comercial, mas é uma igreja. Eles modificam completamente os edifícios, o ambiente por dentro, as mensagens e os shows de rock que eles têm. Uma experiência geral é criada para o entretenimento. Para que a mente pós-moderna, que não busca a verdade, não rejeite a nada, mas se sinta em casa. Na verdade, você pode ir até a cafeteria local dentro da igreja. E em vez de irmos para o Starbucks, podemos ir para o Sunbucks. O maior defensor de tudo isso, Rick Warren, eu penso que ele começou em um caminho onde ele realmente amava o Senhor. E algo mudou em algum lugar, e acho que ele caiu na mentira. Que precisamos rebaixar tudo a um baixo padrão, e essa citação realmente parte o meu coração. Ele diz: adoração não tem nenhuma relação com estilo, ou volume, ou velocidade da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou tudo. Rápido ou devagar, forte ou suave, antigo ou novo, você provavelmente não gosta de tudo, mas Deus gosta. Ok, vocês estão muito instruídos para caírem nessa mentira, eu espero. Então vamos falar rapidamente de como chegamos a este ponto. Como chegamos ao ponto de que as igrejas nem estão falando mais sobre a verdade. Bom, precisamos olhar para o que foi chamado a Era Pré-Moderna, que seria dos tempos antigos até 1789. Agora, aqui está o que os antigos acreditavam. Os antigos acreditavam que a verdade absoluta era encontrada através de revelação. Agora, como cristãos, acreditamos nisto hoje? Desculpa, eu falei isso em voz alta. Como cristãos, acreditamos nisso hoje? Sim, acreditamos que revelação provém do Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, os antigos, até 1789, acreditavam nisso. Se você quiser sabedoria, vá a Deus ou você vai aos deuses. Ok? Então, em 1789, algo começa a mudar e esse novo experimento começa, esse projeto de esclarecimento, como foi chamado,
Estamos agora de 1789 até 1970. A humanidade acredita agora que se tivermos racionalismo e ciência, poderíamos acessar a verdade absoluta, não há algo como verdade revelada. Percebe a diferença? Então antes acreditávamos que sabedoria vinha de Deus. Se Deus dissesse não, diríamos ok. Mas agora começamos a acreditar desde os anos 70. Sabe o quê? Eu não tenho mais certeza disso. Eu acho que com investigação científica, evidência empírica, e nós vamos e começamos a racionalizar e dizer, eu acredito que isso seja verdade. Esqueça o que Deus disse, faça o que tu queres. Ok? Então, a era pós-moderna começa e é nisso em que vivemos hoje. Por que eu estou falando nisso? Ficará claro daqui a pouco. Dos anos 70 até hoje, eles acreditam que a verdade não é revelada e também não é descoberta, mas ela é criada. Em outras palavras, podemos criar a nossa própria verdade. Bem conveniente. É bem parecido com usar alter egos. Se você pensar sobre isso. Eu posso criar a minha verdade aqui, eu posso estar aqui e agir como o diabo, e esse não é realmente eu, é o meu alter ego, porque eu sou uma boa pessoa aqui. Essa é uma verdade criada bem conveniente. Você não acha? Eles acreditavam que a verdade absoluta é uma fábula ou um experimento fracassado. Então eles acreditavam que você não recebe nenhuma sabedoria de Deus e você não pode descobri-la porque não há coisa como verdade absoluta. Podemos criar nossa própria verdade. Então a pesquisa do mercado do paradigma diz o seguinte, agora que vamos para essas pessoas de mentes pós-modernas, aonde eu digo, sabe, a sua verdade é tão válida quanto a minha verdade. Há muitos caminhos que levam ao céu. Isso é verdade? Não. Joe Austin disse no Larry King Live, bom, há muitos caminhos que levam para Jesus. Não. Para o céu, desculpa. Há muitos caminhos que levam para o céu. Não, há apenas um caminho, e é pelo Filho, Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus diz, mas não é isso que está sendo ensinado mais. Há muitos caminhos, há muitas verdades por aí. Aqui está o que a pesquisa do mercado do paradigma revela. Os fora da igreja, como eles os chamam, os fora da igreja, João e Maria, não estão interessados na verdade. Portanto, eles não reagem bem com assim diz o Senhor. Então, não fale sobre teologia ou doutrinas. Ok, isso apresenta um problema. Eles não querem saber a verdade. Eles só querem se sentir bem consigo mesmos. Eles não estão interessados no futuro, incluindo o céu. Então não fale com eles sobre o destino eterno. É inútil. Eles querem se sentir melhor consigo mesmos e ter um propósito, então não os diga que eles são pecadores. E que toda a sua justiça é trapo de imundícia. Não diga isso a eles. Eles não reagem bem com isso. Eles gostam dos prazeres do mundo, então não os ensine sobre reforma de vida e que devemos evitar as armadilhas pecaminosas do diabo. Você vê o problema com o paradigma, essas igrejas impulsionadas pelo mercado, você vê o problema com isso? Bom, o que estão dizendo é, não vamos te falar nada do que você não quer ouvir, só queremos que vocês apareçam e enchem as nossas salvas com dízimos e ofertas. Fazemos você se sentir bem consigo mesmo. Dizemos que está tudo bem, pode se deitar para dormir, e antes que você perceba, Cristo vem como um ladrão e não estamos preparados. Isso é algo assustador, isso é bem assustador. Então quem está na base disso tudo? Eu não acredito que é um movimento de Deus. Eu acredito que é a serenata do diabo, cantando suas músicas a nós, e ficamos, isso é tão lindo, isso é tão bonito, eu me sinto tão bem comigo mesmo. Isso é tão ótimo. Vejam, ele está no deserto. Lá está ele. O que a palavra de Deus diz? Para não ir? E seremos os esquisitos se não aparecermos. Por quê? Porque nós não sintonizamos as nossas orelhas para a voz do diabo e ouvimos a nossa ovelha Jesus Cristo. Ouvimos o nosso pastor como suas ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vejam, aqui está a grande questão, meus amigos. A serenata do diabo está nos levando rumo à morte espiritual e achamos que é a voz de Deus. Minhas ovelhas conhecem a minha voz? Bom, o diabo tem muitas ovelhas também. E alguns nem sabem que são ovelhas do diabo. Então o que fazemos ao
Ajudar as pessoas a se sentirem bem consigo mesmas e fazê-las terem um senso de propósito, sabe? Deixa-as se sentirem alegres e aliviem algumas dores da vida, para que saiam e alimente algumas pessoas talvez, deixe que elas façam algumas boas obras. Ah, isso me deixa tão bem, mas eu não mudo, eu não preciso do Espírito Santo, não preciso superar, não importa, eu só vou me fazer sentir melhor. Então trazemos, para que João e Maria fiquem, trazemos o seu rock and roll. Trazemos até filmes inapropriados de Hollywood e passamos no santuário. Trazemos qualquer coisa que ele pense que precisa. Nos rebaixamos ao seu nível, para sermos relevantes em sua vida. E, adivinha, como resultado, ele vai querer sair com a gente, porque somos legais que nem ele. Então esses são os métodos que os líderes das igrejas estão usando, em suas próprias palavras. Agora, por favor, entenda. Eu acredito que há muitas almas convertidas nessas igrejas também. Como eu acredito que há almas convertidas em todas as denominações por aí. E a grande igreja de Deus é composta por pessoas que são fiéis e estão andando e buscando a Deus. Eu acredito nisso com meu coração. E eu acredito que até alguns desses líderes são sinceros e sérios com o Senhor. Mas eles têm uma falsa metodologia. Então hoje, o mundo ocidental está em plano de consumo de entretenimento que nunca houve desde que o homem esteve neste planeta. Assistimos horas de TV todo dia, filmes à noite, filmes nos finais de semana, escutamos música no carro, escutamos música no trabalho, escutamos música nas lojas, nos elevadores, lemos revistas sobre as vidas de artistas do entretenimento. Quer dizer, a quantidade de coisas que está em todo lugar em nossas vidas é absolutamente incrível. Nós não apenas jogamos videogames, mas agora jogamos videogames com outros ao redor do mundo e estamos nos matando em jogos em primeira pessoa. Vivemos em mundos virtuais, navegamos na internet, jogamos com outros em tudo. Nós jogamos em pecado com os nossos corpos em todo o mundo. As notícias se tornaram orientadas pelo entretenimento. A educação se tornou edu-entretenimento. Documentários agora são document-entretenimentos. Os comerciais até se tornaram de entretenimento. O mundo se tornou viciado em entretenimento. Então não é de se imaginar que se o culto da igreja não combina com o nosso consumo semanal de entretenimento e de escapismo, não queremos esse culto de igreja. Os cristãos têm sido tão seduzidos e treinados pelo diabo para precisar dessas coisas para sobreviver e viver. Eles precisam dessas coisas agora, não apenas para sobreviver, mas agora também para adorar a Deus? Nós não precisamos de todas essas coisas, às vezes algumas delas são convenientes. Ter um iPhone é ótimo para mim. Como alguém que viaja, eu tenho tudo do bolso para minha mão, quer dizer, da minha mão para o meu bolso. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas amigos, um dos problemas com esses aparelhos é que eu posso acessar qualquer coisa que eu quiser em um piscar de olhos. Eu acredito que é mais difícil para os jovens serem salvos hoje do que era mesmo de quando eu estava crescendo. Porque eles têm acesso a tudo. Eles ficam sentados assim o tempo todo. Estão navegando o tempo todo. Os seus olhos ficam... Tudo o que querem está na internet a todo o tempo. Seja no Facebook, seja mandando um e-mail, ou surfando na internet, seja assistindo Netflix ou YouTube, e o diabo está dizendo isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Só fique focado nisso, não escute Deus, não se distraia com Deus, apenas venha e brinque com as minhas coisas. Você já ouviu o termo, na palavra de Deus, que o diabo é o príncipe do poder dos ares? Bom, eu acredito que ele é com certeza o príncipe do poder das ondas do ar. Com a música, com tudo que posso tirar direto do ar, eu posso arrancar direto do ar e nenhuma outra geração pôde jamais fazer isso. Precisávamos de revistas para ver pornografia. Agora, bem aqui. Precisávamos ir para onde a música estava sendo tocada, mas não agora. Eu posso baixar o que eu quiser no apertar de um botão. Você acha que o diabo está fazendo sua serenata para nós? Isso está progredindo e crescendo para o movimento final? Então o que acontece é, trazemos João e Maria para um ambiente de igreja e dizemos, entre aqui. Temos o tipo de música que você gosta. Na verdade, eu nem vou usar um terno. Eu nem vou usar uma gravata. Eu vou usar meus jeans e talvez tenha alguns rasgos nele. Eu vou usar minha camisa apertada.
Eu vou falar de Jesus com as minhas tatuagens aparecendo em meus braços. Isso é verdade, é o que está acontecendo. E ao irmos, estão rebaixando tanto que Jesus é descolado, legal, hipster, ele é igual a você e ele teve sucesso e você nem precisa se preocupar em ter sucesso porque ele já fez tudo para você. Isso não é legal? Isso é um evangelho falso, meus amigos? Porque a realidade é, temos que nos decidir a ir a Cristo. Temos que decidir em dizer, eu percebo que sou um pecador. Eu tenho que chegar em uma situação em que me arrependo dos meus pecados. E então Deus pode me perdoar. Não é apenas, eu me chamo de cristão, porque, a propósito, como é que isso se parece agora? Cadê o exemplo de como a vida cristã deveria se parecer? Cristo disse, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém? Então o foco do nosso culto deve ser Cristo, e se focarmos lá, nunca erraremos. Jesus deve ser o centro da nossa vida e adoração, o sacrifício para o pecado. Não o João, não a Maria. O homem nunca deveria ser o centro do serviço de adoração, porque não é sobre alimentar o congregante. Agora, entenda, é uma repercussão natural de que quando você adora a Deus, você será alimentado. Mas é apenas quando você está verdadeiramente adorando a Deus. Não deveria ser, escute, uma experiência fabricada. Então trazemos as pessoas, nós as damos essa música, às vezes músicas de oração que tocam, e vamos falar disso daqui a pouco, que na verdade nos hipnotizam, e ficamos nesse estado de ondas alfa, e temos esse sentimento eufórico, porque estamos tendo esses choques de morfina, talvez, liberando gonadotrofinas, os hormônios do sexo, e ficamos, sim, louvado seja Deus, amém, sim, louvado seja Deus, e confundimos uma experiência fabricada com o Espírito Santo. É um substituto barato. Não pode salvar. Não pode curar. Não pode nos mudar. Não pode fazer nada por nós. Mas envolve um pouco de escapismo para um culto de 1 hora, se é isso tudo, e saímos, tudo começa a descer e eu fico, cara, como eu não me sinto perto de Jesus? Porque era fabricado. Então pense nisso por um momento. No fim dos tempos, Satanás tem trazido toda essa emoção nas pessoas, usando sua música, virando tudo de ponta cabeça, e quando Jesus voltar, se ele voltasse antes do anticristo, e se ele chegasse com a multidão angélica, eu me pergunto se a maioria dos cristãos diria, esse é Jesus, porque não soaria com a música celestial que eles têm ouvido por todos esses anos? Então adivinha, o flautista do inferno está cantando e tocando a sua música, então do nada, quando ele vier e andar neste planeta, o que Cristo não fará na segunda vez que vier, amém? Se você conhece a sua Bíblia, e ele está andando e está sentado lá com as maiores estrelas cristãs da música, e eles estão cantando na sua plataforma, todo mundo vai ficar, ele é Jesus! Eu sabia, porque eu senti Jesus por toda essa música. Eu sabia. E eles vão ser arrastados pela cauda do dragão, porque eles foram voluntariamente enganados. É um grande assunto, meus amigos. É um assunto sério. E tudo que dizemos é, temos que tocar isso para manter as crianças na igreja. Não. Pregamos a verdade para manter as crianças na igreja. E vivemos mentiras como pais para manter as crianças na igreja. Quando as crianças veem um Pai Santo na igreja. Feliz sábado, irmão. Sim, certo? E eles estão lá no carro gritando com as crianças. Estão batendo em seus filhos em casa, ou negligenciando eles, ou estão lá assistindo toda essa loucura nojenta do mundo, ouvindo rock enquanto vão para a igreja e depois ficam, As crianças dizem, me dá um tempo. Há obviamente nenhum poder em ser um cristão. Bom, 20 anos depois, isso é o que as pessoas do paradigma descobriram. O mercado está caindo. Eles trazem milhares de pessoas, mas ninguém fica.
Alguns saem procurando por substância, outros saem acreditando que não há poder na religião. Então, eles mesmos estão vendo problemas com as suas metodologias. Alguns, na verdade, estão mudando. Alguns não, estão dizendo, bom, vamos continuar assim. Tem funcionado até agora, vamos continuar trazendo as pessoas, plantando as sementes, ou sei lá, não sei que tipo de semente, não estão falando da verdade ou algo assim. Sabe o que é triste para mim? E é aqui aonde as pessoas não gostam de mim. Alguns dos nossos pastores adventistas do sétimo dia estão indo para Willow Creek e estão sendo treinados nessas metodologias para conseguirem maiores números. Sim, isso mesmo, Deus me livre. E eu acho que eles querem sinceramente apenas crescer a igreja. Eles acham ok, talvez essas outras ideias são ok, e porque olha esses grandes números e aparentemente parece ter sucesso. Não há nenhuma conversão acontecendo, mas há muitos números. Veja, uma coisa que eu aprendi cedo em meu cristianismo foi, é claro que Deus amaria ter grandes quantidades, mas ele nem sempre tem quantidade porque a verdade é uma espada de 2 gumes e corta a alma. Então o que ele está procurando é qualidade. Ele procura por aqueles que dirão, eu vou servir a Deus mesmo se os céus caiam. Jeremias 6,14, na verdade, resume isso tudo. Eles curam superficialmente a ferida da filha de meu povo. Porque quando apenas apelamos para o carnal, apelamos apenas para a carne, não chegamos à raiz dos problemas e apenas Cristo, através do Espírito Santo, pode chegar à raiz do problema de um coração quebrado de um ser humano. Então estamos apenas curando superficialmente. George Gallup, do Gallup Poll, ele disse, estamos tendo um reavivamento de sentimentos, mas não no conhecimento de Deus. A igreja hoje é mais guiada pelos sentimentos do que pela convicção. Valorizamos o entusiasmo mais do que o comprometimento informado. 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos estar separados, amigos. Precisamos estar separados e precisamos ser uma opção para os que buscam verdadeiramente. Amém? O nosso serviço de adoração deve ser diferente. É por isso que uma garota de 15 anos, que vai para uma igreja onde curtem e ficam loucos, ela diz, eu acho que eu quero vir para esta igreja. Porque esta aqui é diferente. Louvado seja Deus. Porque eu conheço os anciãos daqui e eu conheço o pastor. Eles são os meus amigos e eles não vão permitir adoração pagã na casa de Deus. Precisamos de mais homens assim. Precisamos de mais diáconos assim. Eles dizem por cima do meu cadáver. Gary Gilley. Ele diz, e essa realmente é uma boa igreja. No livro, essa igrejinha foi para o mercado. Então ele tem outro livro que saiu que se chama Essa Igrejinha Ficou em Casa. Ele diz, diversão, entretenimento, tem se tornado critério no qual um grande número de pessoas estão escolhendo a igreja que irão frequentar. Muitos estão felizes o suficiente para sacrificar a doutrina por momentos bons. A igreja moderna está usando manipulação para influenciar certos tipos de sentimentos. Muitos irão suportar completas heresias para desfrutar uma agradável experiência ao sentir a presença de Deus, mesmo se a presença é gerada por métodos que mudam o humor mais parecidos com manipulação do que adoração. De fato, é bem provável que alguns estão dispostos a serem manipulados porque desfrutam o cristianismo leve. Um comentário bem forte. A igreja moderna está usando manipulação para influenciar a adoração. Músicas de adoração criam o ambiente. Open the eyes of my heart, Lord. Open the... Não é um show, é um culto de uma igreja. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Eles vão ficar cantando isso um monte de vezes. The eyes of my heart. I want to see. Essa incessante repetição é hipnótico, mas também precisamos acrescentar mais elementos.
Então essas pessoas têm um serviço de canto por 20, 30, 40, 50, 1 hora e 15 minutos, colocando todo mundo no modo alfa, córtex pré-frontal não funcionando adequadamente, as gonadotrofinas liberadas, choques de morfina acontecendo, e o pastor aparece e fala por 15 ou 20 minutos, cantando algumas coisas aqui e outras coisas lá, e todos saem de lá dizendo, uau, que adoração. Agora, músicas de louvor e adoração decepcionam. Isso é o que acontece. David Wells analisou mais de 1000 músicas e hinos de louvor e adoração. Aqui é o que as suas descobertas revelam. 60% das músicas de louvor e adoração não oferecem base doutrinal ou explicação para o louvor. É isso, é só, eu quero te louvar, eu só quero te louvar, você é incrível, você é incrível, você é incrível, cante ao Senhor, ou sei lá, onde eles só cantam essas músicas e oferecem nenhuma explicação. Nós te adoramos, Deus, porque você é o Criador. Eles não fazem isso. Nós apenas te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos. Sim, isso mesmo, é verdade. Eu estou te adorando. Eu estou fazendo isso. Eu estou cantando uma música para você. Se torna egocêntrico de novo. Se torna centralizado no eu. Hinos, pelo outro lado, quase 100% deles têm desenvolvido algum aspecto de doutrina ou explicação para o louvor. Então aqui está uma diferença crucial. Quando a música é escrita apropriadamente, como nos hinos, você entende o porquê estamos louvando a Deus. Há uma referência teológica doutrinal para o porquê. Porque você é o grande Criador, você é meu Salvador, você me ofereceu Jesus Cristo, você quer viver no meu coração, você quer me mudar, você quer que eu vença o pecado, e por isso que eu estou te louvando. Músicas de louvor, mais da metade, 60%, nem oferece uma razão para o louvor. E muitas vezes está apenas usando pronomes, também. Eu te adoro, eu te amo, eu. Agora, a ciência moderna descobriu, o Dr. Belan descobriu o seguinte, ele diz, o cérebro funciona olhando para diferentes pedaços de informação e decidindo se eles são diferentes ou os mesmos. Em grande parte, os compositores dos períodos barroco e clássico tocavam um tema e então repetiam ou mudavam o tema. A repetição é apenas feita uma vez. Mais de uma repetição, escute isso, faz com que a música se torne desagradável. Talvez não emocionalmente, mas mentalmente, fisiologicamente, neurologicamente falando, se torna desagradável e também faz com que a pessoa entre em um estado de pensamento subconsciente ou em um estado de raiva. Lá vamos nós, córtex pré-frontal, tchau, tchau. Quando estamos cantando e fazendo o seguinte, a chance de quando estamos cantando, o que quer que fazemos, estamos repetindo vez após vez após vez, é uma técnica de auto-hipnose. Sempre quando repetimos algo vez após vez após vez, o que o cérebro gosta de fazer é escutar algo e sempre julgar, é igual ou diferente, é igual ou diferente, ou é, igual, igual. É o que acontece. Porque não há nada de interessante para o cérebro se trancar. Isso faz sentido? A mente humana, Dr. Belan continua, a mente humana desliga depois de 3 ou 4 repetições de um ritmo, ou uma melodia, ou uma progressão harmônica. Ele desliga. Ele fica, uou! Então, amigos, tudo o que temos que fazer é começar... Ele é um cientista, ele nem é cristão. Ele apenas está dizendo que se estamos usando repetição, com apenas 3 ou 4 repetições, do nada, o cérebro desliga. Será que Deus quer que isso aconteça em sua casa de adoração? Além disso, repetição excessiva faz com que as pessoas percam o controle de seus pensamentos. Repetição rítmica é usada por pessoas que estão tentando impor certa ética em sua música. Então, se escutamos uma música e fazemos isso por um longo tempo, é isso que ele faz, veja. Você ouviu isso?
Ele fala, quer dizer, foi isso que ele fez? Ok, deixa todo mundo no padrão alfa, eu te exalto, todo mundo cantando de novo, e ele diz, ok, vamos cantar isso de novo? E estimula. Isso pode te estimular? Então temos esse emocionalismo acontecendo? E achamos que é o Espírito Santo? É fabricado e fede? A música é benéfica quando podemos aprender com ela, amigos. De outra forma, se torna uma repetição, egoísta, hipnótica e vã. E o que nos é dito sobre fazer com a repetição? Para não fazer, porque quem faz isso? Os gentios. Repetição vã. Oh yeah! Oh yeah! Certo? Oh yeah! Vamos ter bons momentos agora. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. E repetem de novo, de novo e de novo, certo? Está tudo bem. Agora, essa aqui, eu não estou dizendo que está tudo bem com ela. Ela tem algumas diferenças, é claro. O ritmo estava em foco e não deveria estar. Mas então, ao continuarmos e escutarmos essa música, agora eles começam a embrulhar tudo, aumentar tudo, o contrabaixo aparece mais, a bateria aparece mais, acende o fogo, começa a levantar tudo, fabricando esse Espírito Santo. Yeah! Ok? Ok? Então agora, o que fazemos? Escute. No final disso, vamos ouvir uma mantra, ok? Escute, escute. No final, veja o que eles fazem. Escute. Tambores vudus. Não há Deus como Jeová. 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 Não há Deus como... E isso continua por 2, 3, 4, 5 minutos de duração. O interessante é que o doutor da ciência diz, quando você usa repetição vã, ele não disse repetição vã, é quando é usado a repetição, é porque estão tentando impor uma certa ética em você. Mas eles são divertidos. Eles são perigosos. Mas eu gosto deles. Eles vão roubar sua alma. E orando, Mateus 6:7, não useis de vãs repetições. Deixe-me reler isso, me desculpa. E cantando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito cantarem, falarem, serão ouvidos. Amém? Orientação da criança 541. É um fato deplorável que a reverência pela casa de Deus esteja quase extinta. As coisas e lugares sagrados já não se discernem. As coisas santas elevadas não são apreciadas. Temos motivos de sobra para sermos mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus. Mas o inimigo tem estado a trabalhar a fim de destruir a nossa fé, escute, na santidade do culto cristão. Ele está atacando a adoração de Deus porque ele mesmo quer ser adorado. E seja diretamente ou indiretamente, por milhões de cristãos enganados, ele não liga, desde que cantem a sua música. Isso me perturba quando eu leio Review and Herald 696. Eu vi que Satanás estava trabalhando para distrair o dilema da distração, para enganar, para afastar o povo de Deus, agora neste tempo de selamento. Satanás estava usando cada arte sua, e música é uma arte, obviamente, para mantê-los aonde estavam até que o selamento acabasse. Mensagens Escolhidas 2, página 36. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes da terminação da graça. Estamos perto da terminação da graça? Se você estuda a Bíblia, você sabe que estamos. Sim, amém. Ou seja, foi-me mostrado que algumas coisas terão lugar bem agora,
demonstrar-se-á tudo quanto é estranho, haverá gritos com o quê? Com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos, córtex pré-frontal, tchau tchau, que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Por quê? Sua bússola moral foi embora. E isso será chamado Operação do Espírito Santo. Agora vamos construir nisso. O Espírito Santo nunca... vamos ler mais uma vez. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos. Fim de história. Em tal balbúrdia de ruído. Isto é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos. Nossa, essa era uma profetisa de Deus. Choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de Operação do Espírito Santo. Nenhuma animação... que tipo de animação? Nenhuma animação deve ser dada a tal espécie de culto. Ponto final. Nenhuma. Mas meus filhos gostam. Bom, então está na hora de reeducar os gostos de seus filhos. Amém? É o único jeito de mantermos os jovens na igreja. Bom, então é melhor inventarmos alguma outra maneira, talvez indo na palavra de Deus com eles. Eu vejo tantos pastores de jovens que têm um grande coração por esses jovens. Quer dizer, as pessoas que mais trabalham na denominação cristã são os líderes de jovens. Eles amam esses jovens. Mas, amigos, eles não percebem que quando eles trazem estas coisas, estão usando uma metodologia falha. Eu acho que eles sinceramente não sabem. Porque você não tem uma vida de serviço e sacrifício, tentando afastar as crianças de Jesus. Eu não acredito nisso. Pelo menos eu não quero acreditar nisso. A realidade é esta. O diabo é bem esperto, é bem astuto, e ele é bem sutil, e ele cobriu com açúcar um monte de veneno satânico. E gostamos do sabor, mas não sabemos que nos faz mal. Amigos, se há um lugar que precisamos ser cuidadosos com as nossas escolhas musicais, não há nenhum outro do que a casa de Deus. Eu quero retornar para um lugar onde eu tenho essa experiência de adoração com Deus, que não é sobre mim, mas é sobre dizer, ó Senhor, você me observou por mais uma semana, você me observou por mais uma semana, você me observou por todos os problemas e provações, e amigos, vou te dizer, a última semana da minha vida, colocando tudo isso junto, tem sido uma tremenda provação. Eu quis desistir, parecia que toda vez que tínhamos que fazer algo, tínhamos que fazer 2 ou 3 vezes, e pensamos que não estaria pronto quando começasse. Mas agora estou no outro lado disso e digo, louvado seja Deus, Ele nos guiou por tudo. Então, quando temos experiências com Deus, quando Ele está nos carregando e Ele está mudando nossos corações e vemos as vitórias começando em nossas vidas, é isso que nos motiva a adorar a Deus. Mas se estamos sendo afastados pelo mundo, e sendo afastados pelo mundo da música até em nossas igrejas, então não teremos um motivo para adorar a Deus e louvá-lo no 7º dia. Ou se você o adora no domingo, você não terá um motivo. Porque você não tem experienciado Deus durante a semana. Então temos que fabricar um sentimento para nos fazer sentir perto de Deus quando estávamos afastados dele durante toda a semana. Você vê quão sérias são as implicações disso? As implicações são incríveis. E o diabo está jogando para valer. Mas quero te deixar uma nota positiva. E ela é: maior é aquele, Jesus Cristo, que está em nós. Amém.
Ele que está dentro de nós. Maior é aquele que está dentro de nós do que o diabo que está no mundo. Então não vamos convidar o diabo que está no mundo para a igreja de Deus. Vamos orar. Ah, Pai Celestial, Senhor, eu venho perante Ti, enciumado por Você. Eu não posso imaginar o que Você sente cada dia, em ver os Seus filhos correrem de Você. Até aqueles que são cristãos professos e até aqueles que são guardadores do sábado, trazendo as coisas do diabo e as coisas do mundo caído e pagão em nossa volta, o mundo babilônico em nossa volta, trazendo para dentro de sua casa. Senhor, me desculpa. Eu oro para que o Senhor, por favor, nos ajude a guardar o seu templo com que trazemos. E até mais do que isso, Pai, nos ajude a guardar os nossos corações, porque nós somos o templo de Deus. Não permita que entre nada que nos corrompa, que não entre nada em nossas vidas, não pelo nosso poder, mas pelo seu poder. Não porque somos grandes, mas porque o Senhor é grande. Não porque podemos fazer, mas porque você vive em nós, o Senhor pode fazer isso em nós. Então, Pai, eu digo, tome as rédeas da minha vida e mude o que não te agrada, mude o que quer que me distraia de Ti. No nome de Jesus eu oro. Amém.